Ó, Sossega. Jesus. Esse é o Adolecast. Esse é o Adolecast. Oi, gente, eu me chamo Sofia Meu nome é Pedro. e esse é o nosso novo... Adolecast. Estamos aqui com o nosso novo convidado, tio Thiago. Tudo bem, tio Thiago? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Como Cê- você está hoje? Hoje eu tô bem, vocês estão bem? Então, sim. Quer se apresentar um pouco pra gente, tio Thiago? Vou me apresentar um pouco, não muito, só um pouco. Eu sou o Thiago, como aqui em Mogi tem mais Thiago do que gente, muita gente me conhece por Cardoso, né? Então, Thiago Cardoso, ou só Cardoso. Tenho 38 anos, minha última formação agora é psicólogo e trabalho aqui na Andem com vocês. Vai fazer 2 anos já. Que chique. Você poderia falar um pouco sobre sua infância pra gente? Sim, a minha infância, ela acontece, boa parte dela em Itaiaçupeba. Já ouviram falar de Itaiaçupeba? Não. Nunca ouviram falar? É o melhor lugar que tem nessa cidade de Mogi, o distrito de Itaiaçupeba. Então, a minha infância, boa parte dela acontece lá, né? É um distrito rural. A gente tinha muita liberdade assim para estar na rua, para brincar, né? Eu sou de 87, então no começo da década de 90 não tinha tantos carros na rua como se tem hoje, né? Então, Itaiaçupeba é um distrito em que a gente tinha uma liberdade muito grande para estar na rua, estar no centro esportivo, estar na quadra da Sabesp. Então a gente está, sobretudo, indo fazer um pedal ou indo dar um tibum na bomba, que era um lugar que a gente nadava lá. Então é uma infância completamente desconectada, né? Não existia celular naquela época ainda. Então a gente brincava para valer mesmo, né? Ficava na rua até a mãe chamar com a chinela na mão, que era para entrar. E aí a gente se muda aqui para o centro de Mogi quando eu tinha 8 anos. E aí aqui a gente sente um pouco a diferença, né? Porque aqui eu já não tinha a mesma liberdade que eu tinha lá em Itaiaçupeba. A gente muda aqui para trás, aqui no São João, aqui na Rua da Feira, onde meus pais moram hoje, né? Ali a gente já vai sentindo algumas diferenças, a gente já não podia estar na rua o tempo todo, o bairro era um bairro em que nem todo mundo se conhecia, é diferente de Itaiaçupeba, lá todo mundo se conhecia, né? Boa parte da minha família morava em Itaiaçupeba, boa parte, os comerciantes também eram meus familiares. Então aqui quando a gente vem para Mogi, a coisa muda um pouco. Só que a gente passava a semana toda aqui, então meus pais trabalhando, a gente na escola, quando dava final de semana, corria para Itaiaçupeba. E eu tenho muitas memórias de infância, principalmente no sítio do meu avô, né, do meu avô Luiz. Boa parte da minha infância se dá lá. Eu lembro que em época de férias a gente ficava ou no sítio do meu avô ou descia para Bertioga, porque meus tios também já moravam lá, né? Então minha infância é um pouco assim, uma infância de uma criança que brincou bastante, né, com muitas brincadeiras que eu nem sei se vocês brincam hoje em dia, né? Algumas acho que sim, né? O famoso pega-pega, esconde-esconde, tinha o jeans. Em Itaiaçupeba tinha uma brincadeira muito famosa que era o 29 e 30, que era uma mistura de pega-pega com esconde-esconde e valia o bairro inteiro. Valia desde a ponta da Glorinha, do Bar da Glorinha, até o cemitério lá em cima. E cada rodada de 29 e 30 dava 1 hora e meia, né? Era muita gente brincando. Então ia contando, ia 1, 2, 3, 29, 30. Vocês têm que achar todo mundo. Então a gente lembra com muito carinho, né, dessa época da infância. Hoje em dia não dá nem pra brincar assim na rua, né? Muita coisa que tá acontecendo. Hoje em dia acho que não é tão comum a molecada estar na rua assim, né? Acho que os bairros mais distantes de Mogi, digo mais distantes, né? Mas o bairro que tem esse caráter de bairro mesmo, sabe? De comunidade, eu acho que ainda tem, né? Um dia desses eu estava caminhando com o Igor lá no Santo Ângelo, a gente foi buscar o carro do Robson para pegar umas mesas e cadeiras, e a gente falou um pouco sobre isso, né? Sobre você transitar no seu bairro e conhecer a galera do bairro, né? Então você está na rua e sabe quem é filho de quem não é, de família que é. Nos centros urbanos a gente já não tem essa realidade, né? As minhas filhas, por exemplo, não têm essa realidade que eu tive lá atrás. Você poderia falar um pouco sobre sua família? Bom, eu sou o filho mais velho, né? Tenho a minha irmã, a Bruna. Nós temos 1 ano e 2 meses de diferença. Ela não mora aqui, ela está há 10 anos, pouco mais de 10 anos, ela mora fora do Brasil, né? Mas a gente cresceu junto a vida toda, né? Dividindo o quarto,
brigando bastante. Vocês brigam com os irmãos de vocês? Ah, eu brigo toda hora. É? Nossa, é um saco. A gente Toda também hora. brigava bastante, assim, né? Mas eu sempre que levava a pior, né? Primeiro porque a Bruna era mais brava do que eu. E a Bruna era, assim, aquela criança que nasce um por século, sabe? Então, a gente vai começar a se dar bem, parar de brigar na adolescência ali, né? A Bruna tem 2 filhos, ela é casada com o Felipe, tem o Arthur e o Adam, e eu tenho a Letícia e a Luísa, né? Então, a gente também faz essa experiência, né? De ter a sua família inicial ali, sua primeira família, né? E depois de ir constituindo a sua própria família, né? Então, quando a gente foi iniciar esse processo, desse projeto de vida a 2, de ter uma família e tal, a minha expectativa era voltar a morar lá em Itaiaçupeba, né? Porque eu nunca saí de lá, as minhas raízes estão lá. E a Fabíola não, ela queria morar aqui em Mogi porque ela morou a vida inteira lá, né? Então a nossa realidade hoje é de uma família que mora no centro urbano, né? Mora num apartamento, tem a correria do dia a dia, todo mundo trabalhando, estudando e tendo só o final de semana ali para estar minimamente aproveitando, né, o tempo em família. Mas ainda assim, eu tenho um privilégio. Eu trabalho aqui na Andem e almoço todos os dias aqui na casa dos meus pais, né? Como a gente não pôde mais almoçar aqui na Andem, e acho que é tranquilo falar essa parte da... os funcionários da Andem optaram, então, por cada um se virar com o seu rango, né? Como a gente recebe o VR. E aí eu, então, falei, opa, eu não vou nem usar o VR, nem trazer marmita, vou comer lá na casa da minha mãe, né? E foi bem engraçado que eu falei pra minha mãe assim, então, a partir de amanhã eu vou almoçar com você aí. Ela falou assim, quem te convidou? Eu falei assim, desde que eu nasci eu tô convidado, né? E aí quando eu fui falar com meu pai, ela falou assim, pô, que da hora, vem, que hora que você vai vir? A gente vai poder assistir o Globo Esporte juntos, né? Falei pra ela, tá vendo como é que é a relação em família, né? Então, ainda que a gente tenha a nossa própria família, eu consigo manter os laços com os meus familiares, né? Acho que o único ponto pra mim que pega mesmo é que eu tenho muita saudade da minha irmã, assim, né? Muita saudade mesmo, de poder estar com ela, de poder abraçar ela, de poder... E a gente, às vezes, consegue matar a saudade só pelo vídeo. A relação sua e da sua irmã é muito boa, assim? Ou ainda continua a briga ali? Não, muito boa, né? Eu acho que a gente começou a parar de brigar, acho que quando a gente vai entrando na metade do processo da adolescência, assim, né? A gente não foi, assim, um adolescente rebelde, né? Mas acho que a gente brigava mesmo porque irmãos brigam, né? Acho que é mais por isso, né? Nesse sentido, assim, né? A gente dividiu o quarto a vida toda. E aí esse é o ponto. Eu sou um garoto que tem as minhas vontades, querendo fazer as minhas coisas, e ela era uma menina querendo fazer as coisas dela, né? Então eu lembro quando eu ganhei um videogame, por exemplo. O videogame tinha que ficar na sala, não podia ficar no quarto, né? Era uma ordem de casa, assim, porque senão a gente iria brigar com toda certeza, né? Então, quando a gente chega na adolescência, a gente vai se dando conta de que a gente não precisa brigar mais, né? De que a gente, inclusive, pode até se ajudar, né? E a Bruna foi ela que me defendeu muitas vezes, né? Muitas vezes, assim. Quando a gente morava em Itaiaçupeba ainda, eu ganhei o videogame, então eu era o único menino da rua que tinha um videogame. E o Felipão, que já está no céu, ele ganhou uma bicicleta de 18 marchas. E ele era o único menino da rua que tinha uma bicicleta de 18 marchas. Então, toda a molecada do bairro subia para a rua de casa. E aí uma parte ficava na minha casa, jogando videogame, e outra parte ficava revezando a bike do Felipe. E o Felipe, ele também queria jogar o videogame. E aí quando ele jogava o videogame, e ele se cansava de jogar, ele vinha para mim e falava assim, Thiago, já cansei de jogar seu videogame, devolve minha bicicleta. E eu não queria devolver a bicicleta, porque eu queria andar mais um pouco ainda, né? E aí ele ia brigar comigo. Quem que ia me defender? Nossa. Minha irmã, a Bruna, que saía para me defender. Quando a gente veio morar aqui em Mogi, a gente foi estudar aqui no Célia Pinheiro Franco. E aí eu estudava de manhã e a Bruna estudava à tarde e eu tinha que buscar ela. Coisa que eu não precisava fazer em Itaiaçupeba, mas aqui eu precisava fazer. E eu lembro de uma vez na saída da escola, as crianças saindo com uma fruta na mão e alguém derruba a maçã da Bruna no chão. E ela, vai e briga com o menino e eu fico morrendo de medo assim, falo assim, eu não conheço essa menina eu não sei nem quem é, né? Dá vergonha, né? Dá medo mesmo, né? Não é só vergonha, dá medo mesmo, né? Então, mas a gente, quando chega na adolescência, para de brigar. E aí a gente percebe que a relação pode ser uma relação mais fraterna, né? Mais fraternal. Então, hoje a gente se dá muito bem. Eu tenho muita saudade dela. Eu vi que você tá com uma blusa aí, né? Então, o que significa isso pra você? Esse aqui é a blusa da PJ. É aquela câmera que eu falo lá?
Câmara da PJ, Pastoral da Juventude. A Pastoral da Juventude ela é uma pastoral orgânica, uma pastoral organizada da Igreja Católica, né? Então eu sou católico por formação, tenho uma vivência desde jovem no grupo de jovens da paróquia, lá em Itaiaçupeba, mas a PJ em si, como Pastoral da Juventude, eu vou conhecer ela em 2009, né? Então, em 2009 é quando eu volto para o Brasil. Eu tive a oportunidade de ficar um ano fora, né? Quando eu volto para o Brasil, eu conheço a Pastoral da Juventude, que é uma pastoral organizada da Igreja Católica que trabalha com juventude, né? Então, existe uma pluralidade de juventudes na igreja. Então, identidades diferentes, espiritualidades diferentes, distintas, e a gente tem a PJ como sendo o nosso referencial de grupo de jovens, né? Então, na PJ, a PJ vai entender que o trabalho pastoral, ele passa e perpassa o trabalho social, né? Então, nós não estamos assim, a gente não acredita muito nesse discurso de as coisas da igreja e as coisas do mundo, as coisas de Deus e as coisas do mundo. A gente está no mundo e a gente não precisa morrer para conhecer o reino de Deus. A gente pode construir o reino de Deus aqui. Um reino fraterno, um reino... própria, como diz o projeto da civilização do amor, né? Então a pastoral da juventude ela tem esse cunho em especial com a juventude, né? O trabalho não se dá com adultos, se dá com jovens através dos grupos de jovens. É mais ou menos parecido com o que a gente faz aqui na Andem. Aqui na Andem a gente não divide por coletivos. Sim. Então, é como se os coletivos fossem os nossos grupos de jovens, né? Então é uma pastoral orgânica que trabalha a evangelização da juventude no Brasil. Só pra eu entender assim, mas o que você faz nesses coisas de jovem? Então, na PJ, eu conheço a PJ e passo primeiro pelo processo do grupo de jovens lá na minha paróquia. Então, na minha comunidade, na minha paróquia, a gente tem um pequeno grupo de jovens ali com 10, 15 jovens. Então, a minha primeira experiência foi de estar coordenador desse grupo de jovens. E aí a gente vai indo para outras instâncias, né? A gente passa pela coordenação do grupo de jovens, a gente passa pela articulação diocesana da Pastoral da Juventude, e aí o conjunto de paróquias formam uma região pastoral e esse conjunto forma uma diocese, que é a Diocese de Mogi. Então a gente passa por essa equipe diocesana de articulação da juventude, Pastoral da Juventude. E hoje, especificamente, eu estou no serviço de assessoria da Pastoral da Juventude. Então, tanto dos grupos de jovens, quanto da equipe coordenadora do Regional Sul 1, que é o estado de São Paulo, né? Tá aqui, ó. Regional Sul 1. Então, a CNBB divide o Brasil em regionais. O estado de São Paulo é o Regional Sul 1. Então, hoje eu estou na CRA, Comissão Regional de Assessoria, Comissão Regional de Assessores, né? Fazendo esse serviço de assessoria, que é um serviço que tem tempo de duração, 3 anos, acompanhando a equipe e acompanhando os grupos de jovens no estado. E que você trouxe um violão, você consegue falar um pouco sobre a história dele? Consigo. Esse violão, para mim, ele é bem especial. O primeiro ponto é, eu sou canhoto e o mundo não foi feito para os canhotos. Já falei isso para vocês, fica aqui minha crítica social. Né? Em outros tempos eu seria queimado na fogueira, mas hoje eu posso fazer essa crítica abertamente. Quando eu era adolescente, ali, 12, 13 anos, a gente queria começar a aprender a tocar um instrumento, eu, meus primos, alguns amigos, e a gente não tinha tanto acesso como se tem hoje, né? Videoaula do Cifra Club, videoaula no YouTube, um monte de gente no Instagram falando assim, aprenda a tocar em 10 aulas, e 7 aulas e já vai tocar o Beethoven, né? No nosso tempo não tinha isso. A gente tinha que ir na banca de jornal comprar uma revistinha, né? Ali com o Zé Ramalho, Raul Seixas, alguns rocks do Legião Urbana, 3 acordes, você toca o álbum inteiro. E aí a minha prima tinha um violão, o Janine, bem assim... Estava abandonado lá o violão, né? Ela ganhou, nunca quis tocar, e eu fui lá e pedi para ela emprestar para mim. E aí eu coloquei as cordas para canhoto, porque o destro segura o violão dessa maneira, né? Eu sou canhoto dessa maneira. E aí a minha primeira percepção do violão é que ele é um instrumento que te desestimula a tocar. Por quê? Porque no começo os dedos doem, né, até formar uns calos na ponta dos dedos, você não consegue fazer nenhum acorde, fazer as primeiras pestanas, que é algo que assombra todo mundo que está aprendendo a tocar violão. E nesse aspecto eu tive que fazer alguns somebody loves assim, né? Por quê? Porque eu queria muito tocar, tocar inclusive na igreja, né, nas missas e tal, mas eu não tinha um violão para canhoto. Então, a minha avó, ela
vendo que eu estava me empenhando, né, meus pais também me empenhando ali para tocar, para aprender um instrumento, a minha avó vai e me presenteia com esse violão, né? Esse violão quando eu tinha 14 anos. Então, se eu estou com 38, faz a conta aí. 24 anos, né? Esse violão vai Sim. completar 25 anos já que eu tenho esse violão. Quando eu falo para minha avó, ó, esse violão é a senhora que me deu, ela fala assim, é o mesmo violão ainda? É o mesmo violão. Então, essa é um pouco a história dele, né? Porque esse violão ele é adaptado para canhoto. Não só as cordas, mas o próprio corte dele é para canhoto. E como você faz as suas músicas? Com que inspiração? Bom, você está falando das músicas autorais, né? Sim. O processo de composição, ele tem muitas facetas e muitas possibilidades, assim, né? Então, no meu caso, eu já consegui fazer primeiro uma melodia, então cantarolar a melodia na minha cabeça, né? E depois tentar encaixar uma letra nela. Eu já tive a experiência de ter a letra e aí sair atrás da melodia. Isso é muito comum, por exemplo, na PJ, nas missas, né? Então tem lá um salmo para a pessoa tocar. Aí ela não sabe a melodia original do salmo, a gente vai criar uma melodia aqui. Então isso também acho que ajuda um pouco nesse processo por ter essa experiência, né? De criar melodias para salmos e tal. Então, para mim, tem um pouco dessa perspectiva. Vem a melodia primeiro, ou depois a letra, vem a letra, depois a melodia. Eu já tive a experiência de pegar letras prontas, então um poema da Rose, por exemplo, que se chama Por Entre os Dedos, e aí colocar uma melodia naquele poema, né, fazer pequenos ajustes assim para caber na métrica, né, da música. Mas eu acho que no processo da pandemia foi o que eu mais experimentei, o processo de composição. E aí a gente pôde ir percebendo que quando a gente está com alguns parceiros, cada parceiro também tem um pouco da sua didática. Vou dar um exemplo. Quando eu fiz algumas parcerias com o Marcos, que é irmão do tio William que está aí, e cuida de vocês no coletivo. Então o Marcos era assim, o Marcos tinha uma parada um pouco de inspiração, mas tinha uma parada racional nele também, né? Então ele queria mesmo fazer a coisa acontecer, ele ficava em cima da letra, e vai, e não vai, né? E quando eu fiz com o Peterson, por exemplo, o Peterson parece que é assim, ele senta e escreve, né? E aí a gente se vira para encaixar a melodia. Então tem uma música que a gente fez, que se chama Fechamento, que era para ser um rock. E de repente eu mando para ele um áudio gravado no celular mesmo, bem furreca assim, de uma swingueira, e aí ele pega a letra que era para ser um rock, e fala assim, mano, e se a gente fizer encaixar ela nessa swingueira que você colocou? E aí surge a música O Fechamento, né? Com o Marcos, a gente vai compondo muito dentro de uma perspectiva até de cordel, né? E a gente também fazia essas trocas. Eu gravava, seja o áudio, seja o violão ou a voz, mandava para o Marcos com a letra mais ou menos escrita, o Marcos escrevia no caderno, batia uma foto, mandava de volta, e a gente ia trocando mais ou menos nessa perspectiva, né? Então, no fundo, é um pouco disso. Tem hora que ela vem assim, você corre desesperado atrás de um caderno para poder anotar, ou abre o celular e vai anotando, ou põe o gravador para não perder um pouco isso. Mas, às vezes, ela é trabalhada de maneira racional mesmo. Você gasta um dia inteiro ali para fazer. Demora muito só pra fazer uma música? Demora. Então, acho que demora. O fechamento a gente fez em 5 minutos, né? A gente só fez a letra rapidinho, depois fez a melodia rapidinho, encaixou uma na outra, 10 minutos estava pronta, né? Agora, Por Entre os Dedos eu demorei pelo menos uns 3, 4 dias. Com o Marcos teve uma canção que a gente fez que a gente demorou uma semana para fazer, né? Então não tem muito um tempo. Tem uma canção, a primeira que eu fiz, que foi sozinha, eu demorei 1 ano para fazer, né? 1 ano. Tinha a melodia, não consegui encaixar. Eu sei, era uma sequência de 4 acordes, né? 4 acordes ali. E 1 ano para sair com letra, para ficar lá redonda e mexe, não mexe. Varia muito, assim. Você consegue tocar pra gente e cantar? Consigo? O Pedro ia falar alguma coisa aí? Não. Não? Então, ó, a primeira que eu vou mostrar para vocês é fechamento. Eu tenho uma colinha aqui. Pode ser só um pedaço, né? Aí a gente Pode. já vai caminhando, né? É tudo ao vivaço, né, mano?
Esse aqui é um capotraste, uma ferramentinha que o Diogo já de cara falou assim, ai tio, isso é um capotraste. Tocando com harmônico. Então essa aqui é uma swingueira, vou até fazer um apoio aqui, posso fazer aqui como um apoio? Sim. Porque para eu poder ver a letra, porque essa letra ainda não sei tanto de cor. A gente foi aprendendo a fazer um esquema que era também, a gente tem bastante material assim, mas a gente nunca registrou nenhuma música, né? Então já vou colocar aqui que isso aqui é de autoria nossa. Se vazar alguma coisa aqui, coloca o advogado aí da Ana e chama o Everaldo, que é advogado, para defender a gente. Porque a gente nunca... isso é importante, né, meu? Em tempos de chat GPT, essa é a minha briga, mais uma bandeira aí. Então a gente nunca registrou nenhuma música, né? E até perguntei pro Igor depois como é que é muito difícil, se era difícil, se não era fazer isso, até para poder apresentar, né? Eu falei pro Peterson, falei, mano, vamos apresentar essa música para alguém, né? De repente, sei lá, tem algum artista aí que queira gravar a nossa música, né? Mas primeiro a gente tem que registrar. Então essa aqui se chama Fechamento. Fiz junto com meu irmão Peterson. Dessas músicas que surgem, né, quando a gente tá apaixonado. Quanto ainda falta pra gente se entender? Como faz pra nunca mais se desencontrar? À beira-mar, quando o sol nascer, afastará de mim todas as coisas ruins. Não tenho mais medo, nem hora ou lugar. A qualquer momento eu vou saber que é pra ser, sem pressa e sem mais nada pra poder me parar. Já era, eu sei, mas você vem ou não vem? Vou te contar um segredo, dá pra contar no dedo quem aposta em você. A gente já tá por dentro, eu com você, fechamento, é pro que der e vier, pra gente ser o que quiser. Tá um pedacinho da mão, né? Sim, tá ótimo. Ela é um pedacinho do fechamento, uma swingueira aí que a gente fez na pandemia. Muito linda essa música. Gostaram? Sim. Acho que é sucesso? Nossa, muito. Ouviria. Nossa. Colocaria em tudo, qualquer lugar assim, só pra ouvir. É mesmo? Uhum. Você tá numa cara de sacana. Não, é sério, verdade. Gostou? Muito. Muito bom, mano. É isso aí. Eu gosto desse tipo de música. É muito bom. De swingueira assim, você curte? Uhum. Vou gravar e mandar pra você. Consegue tocar outra pra gente? Consigo. Ó, tem essa que é a que eu fiz da Rose. A Rose é uma amiga de longa data, né? Ela é teóloga, mora lá no Rio de Janeiro, carioca. E aí ela é poetisa, né? Então ela escreve muitos poemas. E ela fez um poema chamado Por Entre os Dedos. E aí tava chegando a época do aniversário dela, e eu queria dar um presente pra ela, né? Só que, mano, ela mora lá no Rio de Janeiro, né, tio? E a gente mora aqui. O que eu vou fazer? E era pandemia. O que eu vou fazer? O que eu não vou fazer pra dar pra ela? Peguei alguns poemas que ela tinha, fui tentando fazer esse exercício de colocar uma melodia num poema. E aí eu fiz esse recorte do Por Entre os Dedos, pego essa letra, tento encaixar uma melodia minimamente que eu já tinha, vou fazendo alguns ajustes, e aí eu gravo no celular e mando pra ela dizendo, olha, esse é meu presente de aniversário pra você, né? Ela é Por Entre os Dedos. O amor existe, ele está no meio, não se dá factualmente em nenhum dos dois lados, que ingenuamente pensam obtê-lo, conceituá-lo, assegurá-lo e mesmo celebrá-lo como conquista. Enfim, e ele, arredio e travesso, e da gente se esconde novamente, brinca inevitavelmente e se põe condicionalmente no seu lugar.
único, intransferível. Duro pra quem tem o humano hábito de crer que sua mão domina o movimento da pipa. Duro pra quem tem o humano hábito de crer que sua mão domina o movimento da pipa. Essa é por entre os Nossa. dedos. Bonita essa aí, né? Essa ficou bem legal. Muito bom, muito bom. Gostei muito, Thiago. Parabéns. Gostou? Isso aí vai fazer muito sucesso. Se você pegar um cantor que quer gravar, você vai fazer sucesso. É isso, menino. Como foi sua chegada na Andem? Olha, a minha chegada na Andem, ela é bem interessante, assim, né? Primeiro porque eu nunca trabalhei no terceiro setor, né? Toda a minha experiência, minha caminhada é de empresas privadas, né? Então eu passo pela Júlio Simões, depois saio, vou para a Austrália, volto para o Brasil, fico na Della Volpe 6 meses e entro na Companhia Mogi de Café Solúvel, na Café. Lá fico por 13, 14 anos mais ou menos. E aí qual é o grande lance? O ponto de virada para estar na Andem. Em 2016 eu tive uma crise existencial, né? Então minha primeira formação é ciência da computação e vinha trabalhando como analista de sistemas. Em 2016, eu entro numa crise porque parece que tudo na minha vida está conectado, faz sentido, se encontram, se relacionam, menos a minha vida profissional. E aí eu entro num vazio mesmo, né? E aí eu faço uma coisa que eu nunca tinha feito, que é um processo de orientação profissional. Dentro desse processo de orientação, eu vou descobrir que eu não sou da ciência da computação, assim, né? Não é a parada que eu realmente faria porque é algo que me faz vibrar e tudo mais. A motivação lá atrás era assim, final de 2004. O que dá dinheiro? Dá dinheiro mexer em computador. Então, vamos estudar isso, vamos fazer isso daí. Então, veja qual foi a motivação, né? A motivação foi a renda, né? O salário e tudo mais. Não que realmente me dava prazer em fazer. Então, quando eu faço esse processo de orientação profissional, eu fico de frente para 3 possibilidades de atuação. Filosofia, pedagogia e psicologia. E aí depois de fazer algumas escutas, encontrar algumas pessoas pelo caminho, fazer esse caminho de discernimento, eu ganhei uma bolsa de estudos, né, na Paulo VI, conversando com alguns padres e tal, mas, não teria tantas possibilidades de atuação. Inclusive um dos padres me disse isso, né, se você for fazer filosofia, você só vai poder dar aula, né, acho que psicologia você tem um campo maior. E aí faço um caminho, escolho psicologia e começo a estudar. No meu último ano de faculdade, no último ano da graduação, eu saio da Café. E aí saio da Café e falo, vou aproveitar esse último ano então para estudar e começar a iniciar esse processo de transição profissional. E aí a minha filha, a Letícia, ela tem que fazer uma dança lá no SESI. Ela tem uma atividade no SESI, precisava fazer, acho que era um mambo, né? E aí eu vou atrás do Igor e da Marisa, porque eu precisava que a Marisa costurasse pra gente a roupa, né? Porque eu não encontrava a roupa. Eu falei, vamos falar com a Marisa, ela tem lá a confecção e identidade lá. Vamos lá trocar uma ideia com ela. Mandei mensagem pro Igor. E aí a gente foi lá na casa dele, né? Da Marisa e do Igor, para poder a Letícia tirar as medidas e tal e fazer esse processo. E aí eu vou conversando com o Igor, né? Contando um pouco disso que eu tô falando para vocês, ó. Comecei transição, tarará, e saí da Café, e parará, e tacatá. Ele falou assim, então, você não quer trabalhar lá na Andem? Tem uma vaga lá, tem uma vaga lá do administrativo e tal, e a gente tá precisando muito. E aí eu falo assim, mano, mas o salário não é lá aquelas coisas e tal, não tem muita coisa, mas existe a possibilidade de você trabalhar lá. E aí eu falei para ele, legal, vamos amadurecendo essa conversa aí, né? E aí eu fui tendo algumas entrevistas, né, para ficarem mais ou menos engatilhadas assim. E aí eu venho fazer a entrevista aqui na Andem. A gente marca essa conversa e eu venho aqui. E aí faço a entrevista, né? Que nem foi bem uma entrevista, foi uma conversa mesmo assim. Eu entrei às 9 da manhã na sala e saí 3 horas da tarde, porque a Mara bateu na porta falando que a gente não ia almoçar, né? Mas então a dona Fátima,
o Igor e a Dani fazem a minha entrevista. Quando a gente vai começando a conversar um pouco sobre o projeto e vai falando sobre a ideia da Andem, o projeto da Andem, trabalhar na Andem, aquilo que ela acredita, o meu coração vai aquecendo. Sabe quando você sente um quentinho no coração, assim, que você fala assim, mano, cara, acho que é isso que faz, sabe aquele twin assim que dá? E eu tinha uma entrevista marcada no banco à tarde, né? E aí eles foram colocando essas condições, que são, né, a questão do salário, a questão dos benefícios aqui de estar trabalhando, né? E aí eu fui fazendo algumas contas na minha cabeça, falei, mano, se apertar aqui, se cortar ali, acho que dá. E aí eu coloco algumas condições também para eu trabalhar na Andem, né? Primeiro que eu não entraria no mesmo horário que o pessoal entra, que é 7h30. Vocês percebem que eu chego um pouquinho depois, né? Isso foi combinado, porque eu gosto de levar as minhas filhas para a escola, né? Eu não queria abrir mão de fazer isso, né? De poder pelo menos deixá-las na escola de manhã. Então eu começo na Andem no dia 4 de julho de 2023, né? Mas a chegada foi assim, acho que foi o próprio universo, né? Que conspirou a nosso favor para a gente estar aqui hoje. Pelo que eu vi, você falou sobre que você trabalhava na café, não é? Uhum. O que você fazia bastante lá na café? Olha, a turma de fora achava que eu não fazia nada na café, né? Porque lá é uma fábrica, mas eu mesmo trabalhei lá com ela funcionando por 1 ano só, eu vi ela funcionando. Depois ela ficou desativada, né? Mas havia muito trabalho assim na parte administrativa, tinha que, né, atender as fiscalizações e tal. Então, por muito tempo a gente cumpriu uma jornada reduzida lá, né? Então eu trabalhava meio período, né? Teve período que a gente trabalhou segunda, quarta e sexta. Teve período de ficar meio período, depois ficar um pouco mais. Então eu tinha uma flexibilidade bem grande, né? Então a gente trabalhava bastante, mas eu entrei lá no PCP, passei pelo cursos até chegar como analista de sistemas, né? Mas a gente ficou 13, 14 anos lá, né? Foi muita história boa para contar de lá. Assim como a gente tem daqui também. O senhor falou que você tinha bastante histórias engraçadas lá da café, dos lugares lá. Você tinha bastante história pra contar. Eu sou um bom contador de história, assim, né? O William falou que eu sou o próprio Rolando Boldrin, contador de caos, né? Tem algumas histórias que são muito boas lá, né? Nem todas eu posso contar, porque nós estamos sendo gravados. Mas acho que algumas eu posso. Eu vou contar uma que aconteceu que ela é muito inusitada, assim, né? E algo que nem sei se eu já estou falando e estou me arrependendo no meio do caminho. Não, acho que não é nem na do banco. O Banco do Brasil não nos ouça. Mas acho que, cara, a gente aprontou muito lá assim, né? No bom sentido, digo, né? Porque a gente tinha que se virar mesmo, assim. A gente não tinha grandes recursos, né? Uma fábrica que não produzia. Então a gente ia fazendo muitos somebody loves, assim, né? Mas acho que uma história boa e uma que eu possa contar aqui que é bem tranquila, assim, foi o dia que a empilhadeira quebrou. Chegou o carregamento de café lá e a empilhadeira quebrou. Como é que descarrega o café, né? Empilhadeira e eram uns big bags bem grandões assim. E a gente tá lá pensando como é que vai, como é que não vai. Chega outro carregamento de café, grão verde, só que em sacas de 60 quilos. E essas sacas de café você não descarrega com empilhadeira, descarrega no lombo mesmo, né? Então faz a contratação de alguns chapas para fazerem isso. E aí naquele momento a gente não conseguia que o pessoal da Coperseg, que era uma cooperativa que ajudava a gente lá, né? Nesse sentido, que eles fizessem esse trabalho para a gente naquela semana. E aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que eu sou bom de conversa, assim, né? E aí convenci uma galera lá, alguns funcionários, a ajudarem a gente a fazer o descarregamento, a descarregar o caminhão de sacas. E o Paulinho, o Paulinho ainda naquela época, ele trabalhava na área de informática, e eu liguei pra ele e falei assim, mano, tem como você dar um pulo aqui no galpão do Verde? E ele já me conhece, nós somos amigos de infância, ele falou assim, esse moleque vai me pôr em alguma enrascada. E aí o que acontece? A gente reuniu umas 10 pessoas para poder descarregar os caminhões. E, saco de 60 quilos nas costas. Então a gente descarregava aqui no lombo, assim, e carregava numa saveirinho que a gente tinha lá, e a saveirinho fazia o trabalho da empilhadeira, de levar para um outro setor. E a gente passou o dia inteiro descarregando aqueles caminhões. E a gente, sujo, bem sujo, fedendo mesmo assim, suor, a roupa tudo imunda.
E aí, o que a gente faz? Pô, os caras estavam ajudando a gente e acabou o turno, vamos continuar e tal. E eu prometi pra eles que, uma picanha aí, uma cervejinha vai rolar pra gente no final de semana, né? E aí o seu Roberto, lá o Alexandre também, já Deus o tenha, seu Minoro, eles liberaram e a gente conseguiu fazer pra eles. Só que o ponto mais engraçado é que a gente não pôde entrar no ônibus pra vir embora, porque a gente tava fedendo literalmente, assim, suor, porque, descarregamos o caminhão o dia todo e os caras não vai entrar, não deixaram de entrar no ônibus. O ônibus foi embora e a gente teve que se virar, mano, com carona. Aí, mano, o Paulinho me deixou aqui na Getúlio Vargas, aqui em cima, aqui perto do Nagumo. E aí eu fui andando na direção da faixa de pedestre pra poder atravessar e tinha uma mulher com uma bolsa a tiracolo, assim, né? E eu chego, e eu tinha um barbão, assim, hoje eu tô bonitinho, que eu vim preparado pra cá, tomei até banho hoje, fiz a barba e tal. Mas, eu tava cabeludo, tava igual o tio William, cabeludo, barbudo, parecia o Undertale, né, mano, o Homem das Cavernas. E fedendo, né, mano? E tava tudo sujo e tal. Quando eu cheguei perto daquela mulher, ela olhou pra mim, ela olhou assim pra mim e ela segurou, ela puxou mais a bolsa, assim, segurou como se eu fosse... E eu fiquei maluco da cabeça. Eu falei, mano, puxei o crachazinho assim que eu tinha da café. Eu falei, eu sou um trabalhador, né, brasileiro. E tá pensando o quê, né, meu? Eu não vou roubar a senhora não, né? E ela aí ficou toda tadinha, encabulada, né, pediu desculpas. Mas foi muito engraçado, né? Porque aí eu cheguei na minha casa, fui contar essa história e minha mãe falou assim, também nunca trabalha, né? Quando trabalha, não faz nada, né, mano? Quando dá o duro aí de descarregar uma carreta de café. Então acho que essa história é mais tranquila pra contar, né? As outras, acho que até a CETESB ia atrás de mim. Então, Thiago, agora estamos chegando ao final do nosso programa. Eu agradeço muito pela sua visita. Foi muito legal ouvir suas histórias, tudo. E agradecemos. Muito obrigado, viu? Obrigado, sou eu quem agradeço. Sigam o canal da Ande e o Instagram pra acompanhar tudo direitinho, viu? E vai rolar mais. Até mais, gente. Tchau. Até, tchau!